fazer a Vamos. introdução aqui. Isso aí. Então, assim, ó, eu achei bem legal esse tema, Felipe. Até recebi algumas críticas e eu fico lisonjeado com algumas críticas. Por quê, né? Porque se a pessoa se presta a vir e comentar isso, é porque realmente o tema fez essa pessoa refletir e vir e conversar conosco, né? Então, assim, ó, o tema realmente é para chamar atenção e nós não vamos, como você já disse, nós não vamos conversar necessariamente sobre aqueles psicopatas de filme. Nós não vamos falar aqui do Hannibal. Nós não É. vamos falar aqui necessariamente do Coringa, que tem um pouco disso, né? Então, nós não vamos falar do Jack Stripador. Nós queremos fazer um pouco o exercício contrário, que é como evitar, como educar o seu filho. Claro que nós precisamos identificar. Então, alguns esclarecimentos. Nós queremos falar principalmente de evitar esses transtornos. Eu acho que a chave, e muitas vezes é esquecido, não é só identificar o adulto com transtorno de personalidade antissocial. É também evitar que cresçam adultos assim. Bom, deixa eu só fazer algumas esclarecimentos. Nós vamos usar aqui alguns termos, o antissocial, intercambiável com psicopata, com também sociopata. Na psiquiatria a gente usa esse termo intercambiável, né? Esses três termos, sociopata, psicopata e antissocial. O termo mais utilizado é o antissocial, é o correto, né? Então, vocês que estão aqui buscando um conhecimento, fiquem sabendo que o termo correto é um transtorno de personalidade antissocial. Certo, Felipe? E eu recebi também a mesma crítica, né, no sentido né, como se a gente conseguisse prevenir ou identificar precocemente para não existir. Não é nesse sentido, né? É que a gente sabe que tem, como em todos os quadros, né, que tem fatores genéticos, e esses fatores genéticos eles são modulados e expressados de acordo com a interferência ambiental, né? Então a ideia da prevenção seria entender como que as características que um psicopata, né, um antissocial, uma criança já vai demonstrando, possíveis características relacionadas à questão de comportamento, de educação, mas também fatores próprios, né, pessoais, de características biológicas, né, no sentido da gente tentar, identificando algo já precocemente, ter uma intervenção no meio, né, fatores, seja, né, relacionamento familiar, fator de comorbidade familiar não identificada e não tratada, ter esse tipo de intervenção. Exatamente que tipo de prevenção a gente vai fazer, se a gente chegar com essa criança melhor adequada possível para frente, com certeza o resultado, né, a gente não vai esperar um psicopata para querer... esse é o raciocínio que eu acho que é um pouco confuso, né? E tem na literatura muito a questão genética, né? Ela tem uma força, mas não é estabelecida, né? Não quer dizer que um pai psicopata, né, sociopata, o filho vai ser e acabou, a história está traçada, né? Então... E é interessante isso para o pessoal pegar, Felipe, que depois que existiu o projeto Genoma, a gente conseguiu dosar, ou conseguiu mapear, melhor dizendo, esses genes e conseguiu sair essas pesquisas na psiquiatria, a gente não tem dúvida que o transtorno de personalidade antissocial, assim como outros transtornos de personalidade, ele tem um componente genético gigantesco. E é um dos maiores fatores é o maior fator de risco, né? A genética para o transtorno de personalidade antissocial ou psicopata. Porém, gente, genética não determina necessariamente que vai ser assim. Precisa sempre do ambiente. É aí que nós, psiquiatras, os psicólogos, vão conseguir atingir essa criança, fazer que exista um ambiente positivo para essa criança, para que não aconteça essa progressão, né? Outro esclarecimento é que nós vamos falar geralmente no masculino, né? Porque a maioria do transtorno antissocial ou psicopata, ele acontece em meninos, né? Também existe no sexo feminino, mas a grande maioria é no sexo masculino, tá? Bom, Felipe, eu coloquei no roteiro aqui para a gente conversar um pouco sobre essa evolução do TDAH na criança. Até postei no meu stories ontem, TDAH para um transtorno opositor desafiador, para um transtorno de conduta e o antissocial. Acho que dá para a gente já passar para isso aí? Sim,
Acho que a gente... vamos só, então, só fazer um conceito breve, né? Falando em classificação em si, né? O transtorno de personalidade antissocial, ele é caracterizado Ah, como muito o bom. paciente com 18 anos, né? Estaria a idade, por lei, já a maioridade, né? E com esses fatores, né, de desrespeito a regras, a leis, as questões sociais, com uma percepção reduzida do medo e da emoção, né, e tomando atitudes e, né, infringindo a lei ou infringindo regras de relacionamento interpessoal também, e acaba tendo uma condição que não fica impossibilitado de convívio, né? Então, impossibilitado, não, se coloca, né, em situação a si e para os outros, né, de, de convívio social. Então, esse seria o conceito, né? A Sim. personalidade ela é desenvolvida, estruturada, e aí o transtorno de personalidade a gente classificaria ali pelos 18 anos, né? E Sim. esse Felipe. desenvolvimento, só esse desenvolvimento que Aham. a gente vai citar, que é nesse sentido que a gente fala de prevenção, né? A gente Ah, sabe de características, né? Uma criança com déficit de atenção, né? Um TDAH que a gente vai citar, que muitas vezes pode ser um autista, pode ser, né? Dependendo se o quadro está aberto e vai desenvolvendo sem tratamento, né? Essa questão vai cronificando e aí a gente fala, eu cito muitas vezes para os pacientes que o não tratamento e a não abordagem adequada, a gente está permitindo essa alteração comportamental, né? uhum. E isso traz um prejuízo, né? Porque a questão da personalidade é uma questão muito mais complexa e que está se estruturando ao longo dos anos, né? Aí o tratamento é bem mais difícil, né? Sim. Ô Felipe, eu acho interessante até esse conceito de personalidade, que tem que ficar para quem está em casa, que os transtornos de personalidade, eles nada mais são do que uma dificuldade de se adequar socialmente. Então essa pessoa tem dificuldades de viver em sociedade. O antissocial, especificamente, como o Felipe falou, ele tem essa dificuldade de empatia. Ele acaba sendo perverso, ele acaba sendo manipulador, ele usa as pessoas para o seu próprio interesse e ele consegue ser muito habilidoso nisso. Então ele entende muito bem de sentimentos, sabe? Ele consegue enxergar a fraqueza das pessoas e manipula para que ele consiga atingir os benefícios dele. Então, assim, não acho que o antissocial é só aquele menino, aquele jovem, né, que está lá numa comunidade, às vezes carente, com uma arma na mão. Ele também é um juiz, ele também é um médico, ele também é um político, né? Então Um é importante a pastor. gente... É um pastor, né, líderes religiosos. Então, assim, essas pessoas conseguem manipular muito a massa para que seja feita a vontade delas. E muitas delas usam esse poder, que eles acabam sendo muito competentes em conseguir, né, para os próprios interesses, sem pensar no sentimento dos outros. Então, é uma pessoa muito perversa que acaba subjulgando, assim que possível, né, outras pessoas. Então, acho que essa característica da personalidade, esse é o antissocial, né? É interessante pensar que eles sabem, o sociopata, ele sabe identificar a importância do sentimento para o outro, né? Uhum. Ele tem uma percepção reduzida e não presta atenção para ele sobre isso, né? Sim. Dependendo do nível da capacidade de inteligência, eles acabam muitas vezes se colocando em situação de risco e, né, se tem um coeficiente de inteligência reduzido, né? Que Uhum. tem uma prevalência grande, né, de psicopatas, né? Sim. E aí Então, eu... eles acabam tendo um perfil sedutor, né? Isso. Usam de uma manipulação, eu vou citar um exemplo, um pastor, né? Usa Uhum. aquela coisa, não, porque Deus, né? A gente, se a pessoa está na religião, ela já enxerga a pessoa como um ser especial, diferente, e que tem, enfim, tem condições de ajudar as pessoas, então a pessoa já cai para quem está acompanhando uma pessoa assim, ela se coloca numa fragilidade ou numa vulnerabilidade, né? E é Sim. nesses pontos que o psicopata se aproveita e acaba Sim. manipulando e distorcendo o entendimento para ter o ganho dele, né?
É, até hoje tiraram sarro que eu uso bastante o termo nas lives, pegando um gancho. Mas vou pegar um gancho do que você falou aí, Felipe. Que ele usa isso. Então eu vejo assim, crianças que começam a apresentar um comportamento tendendo a uma psicopatia, né, a um transtorno de personalidade antissocial, eles já começam a usar um sentimento do outro, que é a culpa. Então eles são exímios, pessoas exímias em fazer você sentir culpa. Então você se sente culpado e ele usa essa culpa para te manipular, sabe? Então ele usa essa culpa para conseguir o que ele quer. Então eu vejo mães se sentindo extremamente culpadas com os filhos adolescentes, pré-adolescentes, fazendo essas mães se sentindo culpadas, e aí eles conseguem ganhar presente, eles conseguem não fazer o tratamento psiquiátrico, eles conseguem não estudar, porque a mãe se sente culpada. Por diversos motivos, às vezes eles fazem as mães se sentirem não competentes como mãe, e aí acabam usando esse sentimento de culpa. Então, para quem quer identificar perto de você, e acho que até depois a gente fala um pouco de relacionamento tóxico, Felipe, acho que é importante falar sobre isso. Relacionamento marido-mulher, né, também. Isso. Então, quem quiser identificar esse psicopata em formação ou uma pessoa, né, já formada com uma personalidade antissocial, essa pessoa te fazer se sentir culpada. Se você estiver se sentindo muito culpado, né, e tem várias teorias sobre isso, fique de olho nessa pessoa, sabe? Se ela não está querendo ter algum benefício com esse sentimento de culpa que você está tendo. O ambiente de trabalho, por exemplo, é um deles, né? Vamos começar a falar então das características, né? Então, o entendimento a gente vai explicar aqui com relação ao desenvolvimento. Eu vou citar até comentei com o Daniel, um estudo que saiu num jornal americano de psiquiatria, que eles mapearam uma característica biológica de crianças, né, com 3 anos de idade, que seria crianças que reagem pouco às emoções, né, não só às emoções, né, mas a questão da ansiedade, né, a ansiedade natural que a gente tem é um fator protetor quanto à defesa, né? Tanto para a gente reagir, ou para fugir, ou para se proteger, né? Que é quem produz o medo. E o psicopata, o perfil tendendo para quadros mais acentuados, mais graves, né? Tendem a ter essa característica. Então, foi um estudo bem interessante que eles triaram crianças que eles colocavam elas expostas a reações que trariam algum medo, alguma reação de defesa. Então, as crianças escolhidas foram as que tiveram menor reação, que não tinham essa reação imediata, e elas foram acompanhadas ao longo do tempo. Então, com 8 anos, essas crianças com uma reatividade menor, que apresentavam também com 8 anos episódios de agressividade, foi identificado que lá no início da vida adulta elas tinham questões de empatia e de dificuldade de sociabilidade, né? Uhum. Então, é um fatorzinho que interfere na questão da tomada de decisão ao longo da vida, né? E é um fator que precisa ser acompanhado também, né, da parte cognitiva. Sim. Que não é um fator fixo. É fixo se a gente olhar uma população que não recebeu tratamento, nenhuma intervenção, né? Sim. Essa é a ideia, né, do nosso raciocínio. Sim, continuando mais ou menos nessa pegada aí, Felipe, eu vejo que muitas pessoas têm um conceito errado, que essa cognição pró-social, que a pessoa faz essa sintonização afetiva com o outro de fábrica. Isso vem um pouco de fábrica mesmo. Porém, a gente precisa ensinar como pai, como mãe, as pessoas precisam ensinar essa conexão de sentimento com o outro, sabe? Isso é dado com um exemplo, né? Já respondendo um pouco o que o Asmer perguntou ali, que é um colega psiquiatra, né? Isso precisa ser dado como exemplo, tá? Essa empatia precisa ser ensinada para o seu filho. Você dando esse exemplo, então você vai ensinar e vai reforçar positivamente essa criança naquelas atitudes boas, né? Então é difícil ver pais e mães que realmente validam aqueles sentimentos dos seus filhos, tá? Então responder de maneira positiva também quando seu filho é competente dentro das amizades,
ele é competente dentro dos próprios sentimentos, ele consegue ser resiliente e resolver os problemas dele, certo? Para que dê um reforço positivo, né? Senão fica só aquela história de reforço positivo quando a criança faz algo errado. E aí o que acontece? Esses pais, né, eu vejo que a formação dessas crianças são com pais muito instáveis, e tenho certeza que o Felipe vai concordar comigo. São pais muito instáveis e que tomam medidas punitivas descabidas, né? Então, quando a criança comete... Desproporcional, é descabida. Então, a criança comete um pequeno erro, a correção tem que ser de acordo com aquele erro. Então, o pai vai exagerando e a criança vai cada vez exagerando mais, porque não foi corretivo. E só tem reforço negativo quando ela faz algo errado. Quando ela faz algo positivo, não existe reforço positivo, né? Não existe elogio, não existe uma retribuição dos pais. E aí o pai acaba reagindo de maneira desproporcional, geralmente com agressividade. Então a gente sabe que pais agressivos a agressão física geram crianças opositoras com transtorno de conduta. Então, se você é pai agressivo, você acaba passando do ponto que é fazer uma agressão física ao seu filho, onde toda agressão física é um ato um tanto quanto antissocial, porque você desconsidera totalmente a dor do seu filho, algo que você não queria sofrer, que é tomar um tapa, um chute, um soco, né? E aí você acaba exercendo isso no seu filho. Então você abandona qualquer empatia por ele, bate nele. Então, com o teu exemplo, você não está ensinando. Então eu vejo muitas crianças sendo formadas nesse mecanismo de que a gente acaba tendendo a educar assim, né? Uma forma importante, assim, porque eu falo a importância da gente divulgar e buscar mais conhecimento, né, desse desenvolvimento, por a gente entender que isso já acontece desde a primeira infância, né? Quanto mais precoce, criança pequena, a gente já tiver o entendimento da abordagem, da questão de regras, de limites, que isso já acontece no quarto da criança pequena, né? Gradativamente em casa, né? Adequação, regras, limites, quanto mais cedo isso já for sendo colocado e a criança já vai entendendo que tem que respeitar os espaços, né? Aquela criança que vem para cima, sei lá, brinca e bate desproporcional e os pais acham que é coisa de criança, não fazem nada, deixam, né? E a coisa vai crescendo. Vão num ambiente social, a criança, né, com questões desproporcionais, chamando atenção, e muitos pais ficam com a visão de que, não, mas é criança, é pequeno, um dia vai aprender, né? E pelo contrário, quanto mais cedo se colocarem essas regras, mais fácil da criança entender, e isso é importante, né? Eu acho que alguém perguntou ali como colocar esses limites, né? A primeira questão, eu acho que é ter vínculo com a criança, né? Se você tem um vínculo afetivo, a criança vai entender e vai te escutar com muito mais atenção. Não adianta você ter um distanciamento de relacionamento e vir de uma hora para outra cobrar, né, de uma forma desproporcional e tal, que aquela criança não vai te aceitar como ela. Ela vai entender que você não está entendendo ela, né? E não tem um porquê eu seguir a recomendação, né? Então, acaba tendo essa questão opositora e, com o tempo, manipulação, mentira, né? Ela vai desviando esses confrontos diretos que não têm efetividade e só vai cronificando. Então, a questão de cobrança, né, seria tentar o mais precoce possível, mais cedo, criança pequena mesmo, né? E tentando gradativamente com punições, entre aspas, né? Mas de curta duração, né? Gradativamente a criança também entendendo que ela foi colocada de castigo por aquele motivo, né? Não adianta, por exemplo, vou citar aqui, né? Tirou o celular por um mês, né? Não adianta, né? Você vai cobrar uma coisa por um mês, com grande chance essa criança já vai se agitar e vai pedir o celular antes e não vai nem saber por que mais estava de castigo, né? Então, castigos curtos para entender, fiz errado, fugi da regra, vou ser cobrado para né, entender que eu passei do ponto, né? Entendi, eu concordo totalmente. O que a gente vê é que tem essa característica genética, né, que é responsável, mas ela não determina.
Porque a personalidade da criança, ela vai sendo construída da infância, pré-adolescência e adolescência. E é aí o período de evitar. Então, a genética, e a gente sabe disso com pesquisas em gêmeos idênticos, que têm os mesmos, a mesma genética, mas são separados e têm fatores de risco diferentes, o ambiente acaba não criando um psicopata e o outro não, acaba não expressando aqueles genes da genética. E o que a gente sempre se preocupa e está sempre repetindo aqui nas lives, que se a gente trata a criança desde o começo, acaba fazendo a intervenção já bem precoce nos transtornos, a chance disso progredir, e a gente sabe que existe uma progressão TDAH, que é um déficit de impulso, para um transtorno opositor desafiador, que ele começa a desafiar os adultos, as autoridades. Ele evolui, ele amadurece, vai para uns 13, 14 anos, ele começa a ter certos sinais de crueldade. Então, ele já infringia as regras aos 6, 7, 8 anos. Isso vai progredindo até realmente um transtorno antissocial. E essa progressão, muitas vezes determinada pelos fatores de risco ambientais, né, somado a uma genética prévia que a gente quer evitar. Né, Felipe? Então, é essa tecla que a gente está batendo aqui, certo, gente? Porque depois, né, só para complementar, então a gente vê muitos conceitos de assim, depois de adulto não tem mais o que fazer. Isso é mentira. A gente pode evitar que aconteça e depois sim, a gente pode lidar com essas características, né? A ideia é refinar o entendimento, né? Então, se eu vou identificar, né, crianças pequenas que já demonstram isso, né? Crianças com 6, 7 anos, 5, 6 anos, já demonstram não uma frieza, talvez, como um psicopata, mas você percebe que ela tem uma expressão de sentimento mais introspectiva, mais, né, reage menos às situações. E já demonstra, né, características de manipular o ambiente, fazer bullying escondido, né, de alguém, ou sacanear algum colega, ou manipular para menosprezar, né, o bullying no sentido psicológico, né, de reduzir o coleguinha emocionalmente. Já são características leves, que eu não vou dizer que ele é um psicopata, né, mas já são características que eu vou ter que interferir. Isso já está sendo resultado de a criança, ela lida com as relações socialmente, em grande parte, de acordo com o que ela está recebendo em casa, né? No contexto familiar. Então, se ela tem uma percepção, né, um fator de risco, né, que é acentuado, é rejeição materna. Então, crianças que têm uma questão ou de abandono ou de, né, adoção, muitas vezes, não é? A gente não está aqui falando que é uma coisa equivalente à outra, né? Mas são fatores que, dependendo como a criança traz isso e recebe, isso vai crescendo e provocando uma dificuldade de lidar, né, com as relações, né? E até fazendo indiretamente ali, diretamente o que o pessoal está comentando ali fazendo ali nos comentários, né? A Marluza perguntou, e eu acho não, o que é importante é disciplina e parentalidade. Então, ao mesmo tempo que você é acolhedor, você se conecta com essa criança, você entende as necessidades dela, você dá exemplo positivo, você coloca regras. Então, poxa, a minha mãe é uma pessoa que eu estou conectado com ela, eu entendo o que minha mãe sente, a minha mãe entende o que eu sinto, ela entende as minhas necessidades, ela sabe quando eu estou triste, quando eu preciso de espaço, quando eu preciso de atenção, porém aqui na minha casa tem regras. Então, é bem disciplinado. Né? Não precisa bater, não precisa punir, não precisa castigar necessariamente essa criança de maneira física, né? Então, você tem que ter disciplina, e pode sim ser, a disciplina, ela obrigatoriamente tem que ser com diálogo, né? É sempre essa tentativa com diálogo. A agressão física, a gente sabe que isso é totalmente desnecessário assim, na educação e leva a essa criança a refletir esses teus atos impulsivos e agressivos, né? Com certeza isso passará a acontecer na escola, né? Isso passará a acontecer em outro ambiente social, tá bom? Um fator importante de se pensar, né? Deve ter pais aí assistindo a gente,
é que essa questão da educação, as figuras pai e mãe são figuras complementares, né? Então, isso a gente identifica até no perfil das crianças, né? Por exemplo, tem dois filhos. Um vai ter um perfil, um temperamento diferente do outro. Então, a intervenção, por exemplo, da mãe vai ter uma efetividade maior de acordo com o perfil de um deles e o pai de outro, né? Sim. O homem, pelo tom de voz, a gente fala, não é uma coisa machista nem nada, mas o homem, pelo tom de voz, ele representa a regra e a lei da casa. Porque pelo Uhum. tom de voz, tem pesquisas que mostram isso, né? A tonalidade da voz do homem dá uma, né? O cérebro escuta aquilo com maior, né? Sei lá, com maior foco e acaba tendo uma efetividade maior. Então, em casa, quando a gente pega digamos, um exemplo que a gente ia começar a citar, né? Por exemplo, um TDAH que é impulsivo, é inquieto, hiperativo. A criança ou as crianças em casa, os filhos, eles têm que entender que o pai e a mãe são uma coisa só, né? Ele não pode ficar tentando pela mãe, a mãe resolve com o pai, e aí o pai deixa. A Uhum. criança gradativamente vai entendendo que assim, a mãe fala uma coisa, entra num ouvido, sai no outro, e eu sei que eu vou conseguir igual, né? Então, é fundamental ter essa comunicação entre os pais e ambos, né? Eu vejo muitas vezes também em casos assim que a criança desafia né, é mal educada, desrespeitosa com a mãe e o pai junto. O pai no mesmo ambiente do lado e fica quieto, né? Isso. Quando isso acontece, o pai tem que ir direto para cima, né? Mostrar, porra, respeita a tua mãe, né? Ter Isso. essa, Esse é um ponto importante, Felipe. essa troca o tempo todo, né? E isso que é educação, educação dá trabalho, né? Uhum. Educação você tem que estar atento, tem que conhecer teu Uhum. filho, tem que estar olhando o dia a dia dele, né? Sim. Então, e abordar nas horas certas, e aí, obviamente, a criança, ela recebendo a adequação, recebendo a regra naquela situação, ela vai se organizando melhor. Isso é um ponto que eu falo que é uma orientação, parece simples, mas que eu acho que ajuda muitas mães e muitos pais a não terem culpa ou acharem que estão fazendo mal para a criança, né? De serem mais incisivos, cobrarem aquela resposta que seja feita até o final e não ficar, mas meu filho vai sofrer, mas vai traumatizar. Pelo contrário, se você não fizer isso, o estrago é muito maior, né? Porque uma Uhum. criança inadequada, ela vai sendo inadequada no ambiente social e aí vai crescer para esses outros fatores que a gente está falando, né? De conduta, de comportamento. Então, Sim. Olha que legal. Vou pegar um gancho novamente, Felipe, e falar um pouco disso que você disse ali, de como o pai trata a mãe na frente do filho homem, né? Isso tem um significado, uma relevância de exemplo e um significado mental para esse menino que é extremamente importante, né? Então, dentro do casamento, a gente tem inúmeras pesquisas que pais que brigam mais, os filhos têm o casal, né? Aquela briga de casal, os filhos têm mais dificuldade de seguir as regras na adolescência e na idade adulta. Então, o que acontece? A maneira com que o pai trata a mãe, com respeito, entendendo as necessidades da mãe como realmente mãe daquele filho, da esposa, da mulher, isso é importantíssimo. Tá com a caneta aí, né, Felipe? Vou te dar uma caneta, uma Mont Blanc, vou te dar uma Mont Blanc de presente para você não apertar mais. Uma Mont Blanc de girar assim, Felipe. Ó. manda, manda. Mas, enfim, então voltando aqui, que o papo é sério, né? O pai dá esse exemplo, tratando a mãe de maneira respeitosa, né? Então, a gente acaba vendo, tá na moda essa coisa de relacionamento tóxico, né? Mas como será o exemplo desse homem hoje que acaba tendo um relacionamento tóxico e maltratando a mulher? Como é que foi a figura do pai dele com a mãe? Será que ele aprendeu em casa realmente como tratar essa mulher, como entender a sensibilidade diferente entre o gênero, né? Então, eu acho que tem que ficar muito claro isso. É importante entender que no momento que o pai destrata a mãe na frente dos filhos, ele está quebrando as duas referências, né? O filho tem uma Sim. visão idealizada dos pais. Então, no momento que eu desrespeito a mãe, eu estou desrespeitando a mulher, a minha mãe, e é meu pai desrespeitando a minha mãe. Então, os dois estão, Sim. né? É um prejuízo duplo, é uma alienação, né?
E, além disso, que são os exemplos de convívio social e de como lidar com mulher ou homem, os exemplos que eu estou tendo é ali que os filhos estão entendendo, né? E de acordo com o que eles estão recebendo. Então, eles podem repetir isso para a vida adulta ou talvez o oposto, né? Uhum. Mas é bem importante ter esse entendimento, né? Muitas vezes, se tem algum conflito, alguma coisa para se resolver que é mais intensa, não fazer na frente dos filhos, né? Sim. Isso é um fator importante. Bom, mudando um pouco, né, assim, dessa coisa familiar, eu também vejo um erro comum, Felipe, se você me permite mudar um pouco desse tema. Permito. É, são mães e pais que às vezes falam assim, poxa, meu filho não segue a regra, meu filho está manipulando, meu filho está roubando, né? Então ele se enquadra no que a gente chama de transtorno de conduta. Mas, doutor, isso é porque ele está andando com pessoas ruins, os colegas dele são ruins. E aí eu quero que vocês façam uma reflexão aqui comigo, porque o que a ciência mostra em relação a esse diga com quem anda, que eu direi quem és, né? Então, assim, essas crianças com TDAH, por exemplo, que começou lá desde os 6 anos ter um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que elas são inquietas, elas são impulsivas, ela já não segue a regra aos 6 anos de idade, porque ela não consegue ficar calma, ficar quieta e ela é impulsiva. Aos 8, 9, ela começa a ser opositora e desafiadora. Essa criança, ela vai ser amiga das crianças próximas desse funcionamento dela. Aquela criança estudiosa, quietinha, calma, geralmente não tolera esse menino ou essa menina e acaba excluindo. Então ele vai ficando para a turma do fundão, né, aqui sem qualquer preconceito, mas enfim, aquela turma que tolera isso. E essa turma acaba fazendo de maneira que reforçando positivamente alguns comportamentos do tipo assim, quebrou uma regra aqui, essa turminha acha bonito. Xingou um professor lá, essa turminha acha legal. Então vai reforçando positivamente essa criança a ter comportamentos negativos. Daí, às vezes, chega um pai e a mãe, acham que isso começou na adolescência. Ele acha que o filho dele começou a transgredir as regras, a ser manipulador. Até os 14 estava tudo normal, aos 15 ficou assim. Isso não acontece. Às vezes vem de uma dificuldade de tratamento psiquiátrico e psicológico que já deveria ter começado aos 6, aos 7, aos 8 anos de idade. Entendeu? É claro que se chegar aos 15 ao psicólogo e ao psiquiatra, a gente consegue dar esse apoio, a gente consegue mudar o rumo das coisas muitas vezes, mas é mais difícil, né? Então, eu gostaria de deixar essa reflexão, que essas crianças acabam se aproximando de crianças com maiores dificuldades, porque elas são aceitas nesses grupos, né? Eles são similares. E eu falo, né, não é a criança vai se relacionar com, como tu diz, com quem faz sentido, né? Isso. A criança não né, não tem uma limitação de, eu tô ali, eu vou modular e mudar totalmente por causa dos colegas. Né? Sou influenciável. Isso é um jeito fácil dos pais não quererem lidar com o problema. Né? Porque é como o meu filho tá entendendo e lidando com as questões de convivência que eu estou deixando de lado, com certeza. Né? Eu não tô, há muito tempo não estou abordando isso ou vivenciando com ele. Né? E quando começa a ter essas alterações, aí a entrada também para uso de drogas, né, dependência química, dependência de maconha, são mais fatores que vão fazendo, se a gente pensar no desenvolvimento, essas crianças elas vão tendo um desempenho reduzido e de capacidade de lidar com as coisas e né, de ir bem na escola, pensando em desempenho de autonomia para o futuro, prejudicado e que tende a contribuir para ir para o rumo né, do antissocial, que seria ter que fazer outras coisas para ter um ganho que eu não consigo nas vias normais, né, que a grande maioria da população Sim. dá conta, né? E já que você falou de escola aí, Felipe, veja, já também vou mudar um pouco de assunto aqui. Hoje a gente está bem abstrato, assim, né? Mas é um assunto muito rico, muito legal, a gente tem só 1 hora, né? Mas vamos lá, pegando um gancho de escola, também falar das crianças que têm dificuldade escolar. Essas crianças acabam se associando a outras crianças que não estão aprendendo. Então ela começa a ter uma baixa autoestima e esse ciclo se repete, assim como do TDAH.
Então, ele tem uma dificuldade escolar, ela perde totalmente o interesse pelo professor que fica ali incomodando ela a estudar, sendo que ela não consegue, mesmo que ela se esforce. Por exemplo, uma dislexia, né? E aí essa criança não tem o suporte psicopedagógico necessário, essa criança começa a ficar opositora, ela começa a ficar com uma baixa autoestima, isso gera irritabilidade, ela se associa com pessoas em que não cumprem muitas regras também, porque ela não consegue seguir a escola, logo ela está descumprindo regras, ela está gazeando a aula, aí começa a apanhar do pai, entendeu? E isso gera um novo ciclo dessa criança descumprir regra, aí ela começa a mentir porque ela gaseou a aula, ela começa a mentir para o pai, para a mãe, para não apanhar, mas aí um dia ela apanha do pai, ela bate num colega na escola e gera um novo ciclo. Então, assim, veja que o TDAH gera esse ciclo, a dificuldade de aprendizagem gera esse ciclo. Então, a gente tem que refletir sobre essas crianças, sabe? E aí fica um apelo para o pessoal das escolas, né? Professores, coordenadores, que eu tenho certeza que nos assistem, sabe? Uma coisa que eu acho que é importante, que deve ter muitas mães também assistindo, é o padrão médio, assim, eu vou falar de forma bem grosseira, né? Mas para ter algum transtorno de personalidade significativo, pacientes com dependência química têm, em geral, esse perfil, né? São mães hiperprotetoras ou controladoras, né? Que estão muitas vezes ali sozinhas na educação dos filhos, acabam fazendo em excesso, muitas vezes tentando suprir a ausência de uma figura paterna, e a ausência da figura paterna, né, ou pais omissos, ou ausência da figura paterna, né. Então, o que eu acho interessante, essa historinha, mais ou menos, mudando alguns perfis, né, mais ou menos de uma forma extremada, é que vai desenvolver esse tipo de prejuízo. É importante pensar, talvez, essas mães que estão nessa situação, que elas sozinhas elas não vão dar conta, né? A mãe sozinha ela não é uma figura referência suficiente para dar conta dessas questões de regras, limites, ou muitas mães vão, porque o que eu quero dizer é que tem figuras muitas vezes auxiliares, vai ter um avô, um tio que acaba se tornando referência, né? Mas as mães que possivelmente estão passando por um problema como esses, né, e que não têm auxílio, não estão se vendo sem condição, né? Pensar que, por exemplo, né, uma psicoterapia bem feita, muitas vezes o terapeuta ele é mais uma referência auxiliar e neutra, né, para dar suporte, para melhorar o entendimento dessa criança e para também auxiliar e modulando esse entendimento dessa adequação que precisa acontecer, né? Então, pensar na busca, seja de terapia e seja, né, de psiquiatra, psicólogo, o mais precoce possível, né? As mães entenderem que buscar auxílio para o filho, você está buscando um auxiliar na educação, né? Uma pessoa que vai ajudar o teu filho a entender melhor, compreender para desenvolver da melhor forma, né? E você falou uma palavra aí que está conectada com uma que eu falei, Felipe, você falou referência, né, que eu acho que é exatamente isso que a criança precisa, né? Então, respondendo um pouco da pergunta como evitar, eu acho que essa palavra referência e a outra que eu usei que está interconectada, que é parentalidade, é isso que vocês têm que buscar, sabe? Essas crianças precisam de referência, referência onde elas possam buscar esse exemplo de equilíbrio emocional e referências que possam dar para ela reforço positivo quando algo bom é feito, alguma atitude boa é feita. Então essa criança tem que entender que fazer o certo também é legal, que fazer o certo não é só aquela dificuldade, tem um caminho mais longo, mas ela tem que ter um reforço depois positivo de quando ela fez o certo. Senão parece que o legal é gazear a aula, o legal é mentir, o legal é fazer o outro sofrer. Porque os amigos, muitas vezes, reforçam isso. O meio, ele acaba dando atenção para esse menino, essa menina, quando tomam essas atitudes. Então, ter uma referência que mostre para ele que fazer o certo é legal, é bom, né, que mostre para ele a ética e a moral da sociedade, né, o que eu devo fazer, então é bem importante, assim, né. Agora eu vejo muitas referências que acabam pecando nesse quesito, sabe, de não conseguir
realmente ser aquela referência, uma referência que é um pai ou uma mãe que não cumpre as regras de trânsito, vai na escola que o filho está com dificuldade, briga com a coordenadora, vai na consulta, distrata o médico. Então, acaba mostrando que o errado também é legal, que a maneira de agir é essa errada, é essa mais carrancuda, irritada. Então, o equilíbrio emocional da referência é essencial. A Marluza comentou ali, eu achei interessante, né? O que fazer se um pai ele aparece para ver os filhos a cada 3 meses e acaba presenteando, né? Legal mesmo. Dando presentes para tentar suprir essa ausência, né? Eu acho que o raciocínio é esse, né? É esse pai, na verdade, se colocar como referência, se tem a questão da distância, né? Hoje tem a tecnologia, você pode ver e conversar, dialogar com teu filho diariamente, se for necessário, e se colocar como essa referência, né? A gente sabe que tem muitos exemplos, muitos pais que não querem saber disso, né? Pais, eu digo homens, né? Que estão nessa situação e querem agradar e tal. Eu falo que é um pensamento egocêntrico, né? Você quer agradar o filho para suprir uma culpa, uma ausência, uma falta que ele sabe que está fazendo para o filho, né? E não está resolvendo aquilo. Então pode sim estar gerando né, mais problemas, né? Porque eu estou criando uma relação que é sempre pela troca, não é pela relação por si, né? Então a criança vai entender para a vida adulta que esse pai, se ele não me trouxer e não me der nada, eu não quero saber dele. Eu não vou ter ele como uma referência sustentada. Então esse pai sempre vai ter que dar alguma coisa para continuar sendo alguma coisa, alguma referência que tende a não ser. Provavelmente é a mãe, né? Essa mãe não conseguindo essa abordagem com o pai, né? Tentando escutar o que a gente está falando aqui, mas se não conseguir essa abordagem com o pai para mudar comportamento, mudar um pouco a forma de ver, é melhor já pensar em ter um acompanhamento psicológico para esses filhos, se ela está percebendo algum prejuízo com essas questões, porque não vai esperar, porque o pai é assim. Bom, se a mãe tem condição de buscar uma psicoterapia, você não vai ficar assistindo teu filho ter alterações de comportamento e não, o pai dos filhos faz desse jeito e você vai ficar assistindo, né? Porque a adolescência para frente, o prejuízo vai cair no colo da mãe igual, também, né? Então, ter o entendimento que se não dá para contar com esse pai, a gente tenta muitas vezes em consulta pescar o pai, a gente vai para cima, né? Ou a figura materna, seja quem for a referência. Mas se você percebe que não dá para contar, que é uma pessoa muito difícil, não sei, buscar psicoterapia, buscar outras referências que essa criança vai ter outras, né? Vai tentar não substituir, mas auxilia a lidar com essa falta e esse exemplo talvez negativo que ela está recebendo. Ô Felipe, é bem interessante essa questão aí, mas vou deixar aberto, pessoal, faltam exatamente 14 minutos para encerrar a live. Então, quem tiver dúvida, não precisa ficar tímido, né? Manda aí as perguntas. Então, eu estou lendo todos os recados aqui. Se tiver alguma dúvida, algo que não ficou claro, envia para nós. E eu queria também deixar Não, pode falar. Queria deixar uma ideia aqui, um pouco, que eu vi algumas pessoas falando assim, mas eu tenho um traço narcisista, eu sou psicopata. Então, assim, o que acontece, gente? Todos nós, em algum momento, possivelmente, tomamos atitudes de certa forma egoísta, sem empatia pelo outro, com certas dificuldades, assim, em alguns momentos de estresse. Isso não te faz um psicopata, isso não te faz um antissocial, certo? Traços, algumas pessoas têm traços e algumas pessoas agem impulsivamente em alguns momentos. Se a gente fosse classificar dentro dos transtornos de personalidade, essa atitude foi um pouco antissocial, essa atitude faltou um pouco de empatia. Mas essa pessoa foi naquele momento, não é esse o funcionamento global da pessoa, foi em um determinado momento, vamos supor, estava passando um estresse dentro de um relacionamento, uma separação, teve uma atitude um pouco egoísta, um pouco impulsiva, sem pensar no sentimento da outra pessoa. Isso não quer dizer que você é um antissocial, estava passando por um estresse, né? Então, cuidado para não ficar se taxando com um ou outro transtorno, ou para não ficar diagnosticando necessariamente o teu parceiro, a tua parceira, o teu pai, tua mãe, como um antissocial. Se você tem essa suspeita, se você quer chegar a esse diagnóstico, busque um psicólogo, busque um psiquiatra,
para fazer isso bem feito. A coisa não é bem assim, né? Só ver uma falta de empatia, ele é um antissocial, tá? Então, cuidado. Um fator bem importante que eu acho que, eu não sei se a gente passou, que é lembrar outros quadros também, né? A importância de ter o tratamento, por exemplo, um paciente com atraso mental, paciente com síndromes neurológicas, paciente com autismo, pacientes que têm um potencial fator, né, dessa inquietação, hiperatividade, irritabilidade. Se eles não recebem esse tratamento, eles vão ter, além de ter um prejuízo cognitivo pela falta do tratamento clínico, né, isso vai acentuando também a possibilidade de problemas de comportamento e conduta para a vida adulta, né? Então, não necessariamente vai ser um psicopata, mas é para entender a importância de ter esse, né? Por exemplo, uma criança autista que é muito agitada, ela vai ter uma percepção com muito mais dificuldade de entender regras e limites, né? Você vai ter que colocar essas regras muito mais vezes, né? Então, o tratamento dessas crianças com outros quadros também são fundamentais, de quanto mais precoce, para elas irem tendo esse entendimento, porque a questão da personalidade depois estabelecida lá da adolescência para a vida adulta, aí já fica muito complicado de ter intervenção para mudança nesse sentido, né? Sim. E você falou um pouco, você citou aí o autismo, né? E eu queria só responder uma pergunta que me mandaram pelo Stories, né? Eu já vou responder algumas que eu peguei aqui, tá, gente? Que é um paciente, né? Uma pessoa me mandou: doutor, sou um autista leve, né? Eu tenho síndrome de Asperger e eu tenho dificuldade de entender os sentimentos. Será que eu sou um psicopata? E eu achei interessantíssima essa visão, porque assim, ó, dentro do espectro autista, as crianças ou o adulto autista, ele tem bastante dificuldade realmente em fazer a leitura do sentimento do outro. Porém, o antissocial não é assim. Ele faz muito bem a leitura do outro, porém, ele usa essa leitura dele para manipular e para conseguir benefícios fazendo essa leitura. Ele até lê muito bem tristeza, felicidade e usa esse momento para se apropriar de algo que é da pessoa, né? Então, é diferente uma leitura deficitária, né, em você não sentir uma empatia pela pessoa, né? Então, eu queria só deixar, não sei se ficou claro, mas eu queria deixar essa resposta aí para uma pessoa que me mandou. Bem interessante, né? O autista com a interpretação prejudicada, ele tende a demonstrar fácil que ele não está, né? É diferente do psicopata, que ele vai usar aquilo, manipular a situação, até com sedução junto, e acaba conseguindo esse ganho, né? Então, bem interessante mesmo. Outra pergunta legal, né, que eu acho que fica muito ilustrativa: uma criança de 4 anos judiando de animais de estimação. E até fica aí para o final de semana de vocês assistir o filme, né? Precisamos falar sobre Kevin, eu acho que é mais ou menos isso, né? O filme que retrata o crescimento de um antissocial, né? Claro, um caso extremamente grave, né? Não é exatamente disso que nós estamos tratando, mas enfim, uma criança de 4 anos judiando de animais, sim, tem que acender um alerta, porque o animal, ele é aquela figura de inocência, o cão e o gato, por mais, principalmente o cachorro, né? Você bate nele um dia, no outro dia ele está ali, 1 hora depois ele está ali se esfregando em você, e é uma figura de total ingenuidade, né? Você fazer mal para aquele animal, sim, tem que ficar de olho. Claro que 4 anos tem que ter uma percepção se essa criança entende que aquele bichinho também sente dor como ela, explicar, esclarecer muito bem o que é dor, que assim como se der um soco nele, der um soco no cachorro, vai doer, um chute. Então tem que ser feito essa explicação lúdica de acordo com 4 anos de idade. Agora a criança, talvez um pouco mais velha, que fica judiando de animais, que mente que não judiou, que faz isso para valer, que se vinga do animal, que a mãe briga com ele e fala não, ele vai lá e bate no cachorro. Então essa criança realmente tem que acender uma luz e procurar ajuda. Né? Agora de 4 anos eu acho que tem que contextualizar um pouco, né? Mas também é importante ficar atento. A questão do fogo também, né? Coloca fogo em casa, nas coisas, né? Mas serve bem isso, né? Tanto para contextualizar e mostrar para a criança, para ela entender o que ela está fazendo, mas também a interrogação de buscar algum auxílio para ver se isso possa ser outra coisa, né? De repente é uma criança que não sabe lidar com, né? Tem talvez na linha do espectro autista ou alguma coisa que ela
tem dificuldade de lidar e de interpretar essas questões, né? Para Eu descartar, né? sim, vou pegar aqui ó, a pergunta que eu também achei legal da Lu Arcanjo. Qual é o maior mito em relação à psicopatia? Eu diria que, na minha opinião, algo meu, assim, o Felipe pode falar dele, né? Mas algo meu é que tem dois mitos importantes, assim. O primeiro é que ele é formado como um estalar de dedos. E é isso que a gente quer mudar, que vocês entendam e queiram mudar aqui. Que existe uma progressão. Então não é assim, aos 18 anos eu era um jovem de uma maneira e aos 19 eu passei a ser um psicopata. Isso não acontece. É uma formação de personalidade, certo? Com dificuldade parental no início, passando por traumas, passando Abuso de sexual, dificuldade, abuso a gente não sexual, abuso falou, né? físico. Mas enfim, então ele não é. O primeiro mito é que ele não é formado com estalar de dedos, tá, Lu? O segundo, que ele não é sempre o Jack Stripador, que ele não é o maníaco do parque, entendeu? Essas pessoas geralmente têm uma comorbidade associada, uma psicose, um transtorno bipolar grave, algo mais nesse sentido, junto com uma personalidade antissocial. O antissocial do dia a dia é aquela pessoa que fica transformando as suas qualidades em defeitos, que fica colocando você para baixo, que age com violência, que te ameaça, certo? Que passa uma rasteira quando você pode, que fora de casa ele é um querido ou ela é uma querida com todo mundo, manipula as pessoas, é um puxa-saco de carteirinha, mas na hora de realmente ajudar aquela pessoa, ele não está lá, sabe? Ou ela não está lá. Então esse é Manipula, o né? manipula as pessoas Joga a culpa para outra pessoa, né? isso, ele nunca é o Projeta. culpado e no final sempre tem razão. Então, uma briga de casal, ela é uma antissocial, por exemplo. Sempre ela tem razão no final, nunca ela consegue pedir desculpa, ela nunca tem culpa, a culpa é do outro. Então, essa dificuldade de empatia, de teoria também da mente, de entender os sentimentos do outro, esse é o antissocial do dia a dia, tá, Lu? Não é aquele do filme, o Hannibal, tá? Não é exatamente esse o do dia a dia, tá? A questão até a Daniela colocou como trabalhar a falta de empatia na criança, eu acho que é um fator que tem que ser levado muito mais em consideração, cada vez mais, até porque a gente está vivendo um mundo de tecnologia, né? De pouca interação social, de pouca interação familiar, inclusive, né? Então, acho que é um ponto que precisa cada mais ser focado e identificado para buscar, né? Por isso a importância, né, de tentar entender essas características, né? De estimular na criança, mostrar, né, ó, o que tu fez no teu amiguinho, aquilo, tu acha que ele gostou? Fazer esse jogo, esse movimento, né? O que tu acha que ele pensou a teu respeito? Tu acha que foi legal? Né? E não simplesmente, né, fazer a criança desenvolver a inteligência emocional, né? Uhum. Isso mesmo. A Ana perguntou aqui sobre a Suzane von Richthofen. Bom, nós psiquiatras não podemos, né, ficar avaliando as pessoas sem ter feito uma consulta, né? Mas sim, esse é um caso famoso, né, que tem livros, enfim, que foi muito relatado na mídia, de uma típica antissocial, né? Grave, gente. Então lembre-se, Ana, que essa ficou famosa no país pela crueldade, né, do que foi feito, mas esse não é o psicopata do dia a dia, né? O psicopata do dia a dia, eles estão em grandes empresas, eles são juízes, eles estão também em comunidades armados, né? Então, tem essa diferença entre o psicopata do dia a dia com esses que ficaram famosos pelos atos cruéis, tá? Tem né, no trabalho, aquele cara que vai tentar ascender passando por cima né, manipulando as pessoas, focado no ganho, né, e não se preocupando com que prejuízos possa estar produzindo na pessoa, né? Isso é bem mais, esse sociopata é bem mais comum, né? Uhum. E o sociopata, né, o psicopata, ele acaba se revelando, né? Então, tem aquele dito popular, né, que então dê poder ou dê dinheiro para a pessoa, né, que você realmente vai conhecê-la. Então, o psicopata ele acaba se revelando quando ele atinge o objetivo dele, né? Quando ele se sente seguro ali numa posição dentro de uma empresa ou dentro do próprio relacionamento, ele acaba se revelando de maneira muito natural naquele momento. Felipe, eu tenho 2 minutos aqui, já começou uma contagem regressiva, eu vou já me despedir e passo para você.
porque o Instagram já avisou aqui, tem 1 minuto e 40, tá? Então, Beleza. quero agradecer aqui a todos, né? Eu acho que foi bastante espectadores aí, um tema bem interessante. Meu Instagram fica aberto para vocês sugerirem temas, eu sempre abro caixinha de pergunta lá, pode tirar dúvidas, sempre estou postando alguns vídeos, né? Sempre eu e o Felipe estamos fazendo live quinzenal. Então, um grande abraço, obrigado por todos que participaram. Felipe, tu tem 1 minuto e 15 segundos para se despedir. Agradecer também, respondendo por último aí a doutora Marina, que é colega pediatra. Eu acho que sim, né? Isso é uma ideia que a gente está tentando abrir. No Hospital Infantil, hoje a gente é preceptor da residência de pediatria, então a gente tenta abrir cada vez mais a cabeça dos residentes para entender o quanto essa questão familiar e na infância é fundamental de ter uma visão mais ampla e uma identificação. Precisa mudar a cabeça dos pediatras, com certeza. E agradecer, né, a participação. Hoje teve uma participação bem grande aí, né, que comparada, né, com as outras lives, foi é um tema bem legal, interessante. Polêmico. E a gente está aberto aí, né, a ideia nossa é divulgar esse conhecimento, né, mais tranquilo para ter um entendimento melhor e buscar ajuda antes, né. Isso. Vai ficar gravado no meu Instagram, tá, gente? O Felipe depois vai compartilhar também. Também. E fica aberto o Instagram também, né? Da mesma forma, responder perguntas, temas, o Instagram está à disposição, Isso. meu, do Daniel. A gente está sempre disponível para poder auxiliar.